Em várias mensagens recentes, temos falado sobre a família de Deus. Hoje vamos dar continuidade a esse mesmo tema, pensando sobre a diversidade na família do Senhor. Desde o tempo da Bíblia, a Igreja do Senhor, a família de Deus, tem sido uma família diversa. O apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. De fato, todas as famílias são diversas. Numa família tem pai e mãe, que são diferentes. Cada filho tem suas próprias características, mesmo quando são gêmeos idênticos, ainda são diferentes. E assim, a diversidade traz benefícios e também traz desafios para a família. E quando a família inclui filhos adotados, pode ser especialmente diversa. Pense no fato que nós, cristãos, somos filhos adotivos. Fomos adotados não como bebês, mas já grandes. Chegamos de lugares diferentes e todos temos bagagem. E assim, com essa bagagem, nossa diversidade também traz benefícios e desafios na família do Senhor. Vamos refletir sobre alguns aspectos de diversidade que podem trazer tanto benefícios como desafios na família do Senhor. Os membros da família de Deus têm dons diferentes. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, dizem: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Podemos observar nessa lista que cada um tem uma capacidade especial, um dom diferente. Pode ser que umas pessoas têm mais de um dom, mas cada um contribui de uma forma única, de uma forma individual, para o bem da família. Quando pensamos em filhos adotivos trazendo bagagem, nós todos temos uma certa bagagem conforme o contexto moral de onde viemos. Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar algumas leituras, porque nós observamos alguns fatos importantes no ensinamento das Escrituras. Primeira coisa é de reconhecer que todos nós somos pecadores. Todos nós temos cometido ofensas contra nosso Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós temos bagagem de pecado quando entramos nessa família, quando somos adotados por Deus. Mas, dependendo um pouco da nossa criação, do ambiente em que nós crescemos, pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. Algumas pessoas chegam a se converter já com alguns bons princípios morais, não com a perfeição moral, mas pelo menos aprendendo coisas boas. Por exemplo, diz Filipenses 3, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo descrevendo sua própria criação e que foi irrepreensível nas coisas da lei do Antigo Testamento. Bons princípios morais. Outras pessoas vêm de ambientes péssimos, onde não aprendem nada da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, dizem: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O foco de Paulo aqui está especialmente na criação de muitos gentios, que não tinham a vantagem da lei do Antigo Testamento para guiar seus princípios morais. E o fato que ele fala dessas divergências não significa tolerância da persistência no pecado
Porque ele continua no versículo 11 e diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Voltando para capítulo 5, versículo 11, ele disse: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então ele fala que devemos até rejeitar as pessoas que persistem nesses pecados, mas todos nós chegamos à família do Senhor com alguma bagagem, e nem sempre bagagem boa. E quando chegamos ao Senhor, também trazemos bagagem de uma diversidade religiosa. Naquela época, os judeus acreditavam no único verdadeiro Deus. Os gentios, no geral, acreditavam em vários falsos deuses. E assim, um dos grandes desafios na igreja primitiva foi de aprender como trabalhar juntos, abandonando as falsas doutrinas, os falsos deuses, e respeitando o ensinamento que vem na palavra do Senhor. Em Gálatas, capítulo 3, começando no versículo 26, Paulo escreveu: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, houve uma diversidade, mas agora devemos aprender a trabalhar juntos. E no capítulo 2 de Efésios, começando no versículo 11, ele fala também de unir pessoas que vêm de diversos contextos. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele fala aqui de unir pessoas que vieram da nação de Israel, judeus, com pessoas de outras nações, que vieram de contextos religiosos completamente diferentes. Basicamente, toda família tem diversidade de idade e sexo, e não é diferente na família de Deus. A mensagem do Evangelho sempre foi pregada a homens e mulheres, jovens e idosos, e essas diferenças exigem uma atenção especial na edificação desta família. Paulo escreveu para Timóteo sobre isso, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Ele disse: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Conforme o sexo e a idade da pessoa, teria um tratamento adequado e até especial, porque existe essa diversidade na família do Senhor. Em uma família carnal tem grande diversidade, às vezes, de maturidade, de força. Pode ser diferença entre filhos que estão com idades diferentes e, por isso, maturidade diferente. Pode ser entre pais e filhos, ou até avós e netos. Às vezes, uma grande diferença que observamos na experiência, no conhecimento, na capacidade de lidar com desafios. Nada diferente na família espiritual. Em Hebreus capítulo 5, o autor até repreendeu pessoas que não estavam crescendo como deveriam. E disse, Hebreus capítulo 5, o versículo 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo,
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele diz que mesmo depois de um tempo, essas pessoas tinham mais característica de bebê do que de adulto. O mesmo problema, em 1 Coríntios capítulo 3, explica o problema de conflitos carnais entre cristãos. Diz, nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 3, de 1 ao 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não estavam amadurecendo e, por isso, tendo conflitos. Devemos nos esforçar para evitar isso na família do Senhor. Podemos observar em Romanos capítulo 14 que até na mesma congregação pode ter bastante diferença de níveis de maturidade espiritual. Diz Romanos capítulo 14, versículo 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Pode receber o irmãozinho que tem fraquezas e dificuldades, mas tenha cuidado em como trabalha com ele. Capítulo 15 do mesmo livro. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Os mais experientes e capazes devem edificar os mais novos e mais fracos. Outra área de divergência, até na família de Deus, antigamente, como também hoje, é opiniões políticas. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele chamou Mateus, que era servidor público, cobrador de impostos do governo romano, e chamou também Simão Zelote, que pertencia a um grupo de pessoas que não queriam que os romanos tivessem controle da Palestina, às vezes até agindo com violência contra essas pessoas. Mas não há nenhum registro de conflito entre esses dois. De modo geral, o conflito político está ausente no ensinamento do Novo Testamento. E por que isso? Em Filipenses 3, versículo 20, Paulo faz um comentário que deve governar nossas atitudes nessas questões nos dias de hoje. Ele disse em Filipenses 3, 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos apenas passeando aqui, cidadãos de um país aqui na Terra só porque nascemos aqui. Mas o fato é que os cristãos são cidadãos de outro país. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim nós não devemos nos preocupar com diferenças políticas, porque nossa pátria é outra. Somos cidadãos do reino dos céus. E assim, entre cristãos hoje, como que podem existir diferenças políticas? Devemos lembrar que não existe nenhum candidato ou partido perfeito. Vamos achar defeitos em qualquer um. Alguns defeitos podem ser mais importantes para você e outros defeitos mais importantes para algum irmão em Cristo. Algumas políticas podem ser de maior importância para você do que para outra pessoa. E o que nós observamos entre os partidos são diferenças de ênfase. Um partido enfatizando mais um aspecto de governo e outro enfatizando mais outro aspecto. E assim, cada cristão vai analisar e pode apoiar partidos ou candidatos diferentes. O ponto principal nisso é de ter muito cuidado, de não deixar esses assuntos carnais, políticos, atrapalhar a nossa relação em Cristo. Mesmo se tiver divergências muito grandes na questão de eleições, ainda podemos servir ao Senhor juntos, lembrando que nós fomos eleitos pelo próprio Senhor. A família de Deus,
composto de pessoas adotadas por Cristo, também tem diversidade de raças. Jesus mandou a mensagem do Evangelho às nações. Mateus 28, versículo 19. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele falou, vocês vão começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas vão até os confins da terra. Vão levar a palavra para todo mundo. E necessariamente teria pessoas de culturas, de países e até de raças diferentes. E os primeiros cristãos foram obedientes em fazer exatamente o que o Senhor mandou. Paulo escreveu para os Colossenses, mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus, e disse, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Levaram essa mensagem para o mundo. E assim, naturalmente, teria grande diversidade de raças. E quando eles cumpriram esta missão, foi motivo de alegria no céu. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Quando todas as criaturas dão honra para Jesus Cristo, diz versículo 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. De todas as nações, raças diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, mas todos entrando na mesma família do Senhor. Quero encerrar esta mensagem com uma leitura que vem de Romanos capítulo 15, começando no versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhem uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Numa família diversa, nós, filhos adotivos muito diferentes uns dos outros, podemos unir as nossas vozes em harmonia, glorificar o nosso Deus.